graça, a glória, a presença de Deus já está neste lugar. Aleluia. Quem tem a lição, quem tem a lição não, quem tem a revista, pode fazer acompanhar pela revista, mas quem não tem problema, pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o capítulo 37, faremos a leitura da palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus, torno a repetir, ela é viva. Se eu não falasse nada aqui, eu apenas lesse essa palavra, esta palavra tem poder suficiente para nos avivar, nos curar, para nos confrontar, para mexer por dentro. O meu desejo nessa manhã é que o Espírito Santo te pegue, do jeitinho que Ele me pegou nesses 4 dias, ou até numa proporção maior, e que Ele fale contigo. Aleluia, glória a Deus. Leitura bíblica está em Ezequiel 37. Vamos ler o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluia. Ezequiel 47, agora. Oh, glória a Deus, aleluia! Santo é o Senhor, aleluia. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. 2. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas, desde a banda direita. 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. 4. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro, pelo qual não se podia passar. 9. E será que toda criatura vivente, que vier por onde quer que entrarem, esses 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. Porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Aleluia, pode tomar o seu assento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nessa manhã eu não tenho aqui a pretensão de esgotar esse assunto, até porque é praticamente impossível.
Mas sim, essa manhã tem um objetivo diferente, maior, numa proporção maior, que é o objetivo de nos despertar. O objetivo de nos confrontar, nos ativar, para que possamos viver o que Deus tem para nós. Nós estamos em um trimestre aqui na Regional Formosa, que a escola bíblica toda é justamente sobre o avivamento. Toda essa revista, nesse trimestre, estamos estudando sobre avivamento. E lições maravilhosas nós já tivemos o privilégio de ouvir. Também estamos em um mês, glória a Deus, intitulado como Mergulhados em Cristo, em Jesus. Deus quer nos avivar. Deus quer nos avivar. Eu não sei como você está. Eu não sei como anda a tua vida espiritual. Às vezes não é real o que a gente vê. A gente vê a capa. A gente vê o que está por fora. Às vezes a performance está muito boa. Mas só Deus e o Espírito Santo realmente sabe dimensionar como você está espiritualmente. Só o Espírito Santo sabe mexer aonde é preciso. Talvez sim, no nosso meio, nessa manhã, possam ter aqui pessoas que estão como aqueles ossos, sequíssimos, sem vida, sem presença, e que aparentemente é um crente, é um frequentador do culto. Eu não sei se você está com as águas no tornozelo, eu não sei se as águas estão sobre os seus lombos, eu não sei. Eu também não sei se você está mergulhado já. A palavra de Deus, ou ela é vacina, ou ela é cura. Se você já está, sim, avivado, mergulhado, glória a Deus por isso. E que assim o Senhor possa te avivar mais cheio, mais presença, mais tomado, mais rendido. Que você saia daqui nessa manhã. Mas porventura, se tu te encontras neste estado sequíssimo, ou quem sabe aquele estado deplorável, a mornidão, aramantuicas, aquele estado deplorável de mornidão, que você sim está frequentando os cultos, quem sabe até sim se ajoelhando, orando, mas aquele momento seu com Deus tem sido assim, rápido, sem ênfase, sem o coração. E para a gente encontrar o Senhor tem que ser de todo o coração. Não tem outra forma da irmã Carla ou você, meu amado irmão, ser avivado, que não seja com todo o seu coração. E às vezes a gente adentra a casa do Senhor, sim. A gente vem cumprir o protocolo, a gente vem cumprir as nossas obrigações, mas a gente não entra com todo o coração. Deixa eu te dizer uma coisa, não olha para mim não. Eu quero ficar invisível nessa manhã, se fosse possível. Eu sou tímida, vergonhosa, mas o Senhor me dá um espírito nesta manhã de intrepidez. O Senhor tira sim a minha timidez e me dá uma ousadia nele para estar aqui. Ramai canto e calaramanaishkai canto naias. O Senhor quer, queridos, nos avivar. Que esta palavra venha produzir efeito
em você aquela aplicação específica, especial, particular, sabe, aquela que o Espírito Santo conhece, que ele venha sobre cada um de vocês nessa manhã, sobre mim, sobre o meu irmão que está pela internet, e que esta palavra venha de uma forma única, específica, especial, dentro da necessidade de cada um te alcançar, aleluia. Estamos aqui diante, aleluia, de duas visões. Profeta Ezequiel, levado para o cativeiro na Babilônia. E ali ele ficou, um sacerdote preparado para isso. E ali ele ficou por 5 anos, quando um dia ele está ali à margem do rio Quebar. E Deus levanta Ezequiel através de uma visão como voz profética. Meu Deus, profeta Ezequiel sofreu muito. Ser profeta, ser irmão levantado, não é fácil, a gente não tem nem dimensão do que homens e mulheres passaram para que essa palavra chegasse até nós. E ali, naquele lugar, o Senhor dá essas duas visões a Ezequiel. Eu não vou pregar sobre essas visões, eu vou passar por elas, porque o objetivo desta manhã não é esse. Mas, enfim, o Senhor leva Ezequiel para o vale de ossos secos. O Espírito do Senhor leva ele e deixa ele lá. Oh, Jesus! E ali, Ezequiel tem uma visão, penso eu, que assustadora, né, com o pastor Cleomar. Uma visão assustadora, levou ele para um vale, um cemitério. E a Bíblia diz que aqueles ossos estavam sequíssimos. Isso significa que já era muito tempo que eles estavam ali. Sequíssimos. Significa que não tinha possibilidade de vida mais ali. Era só a poeira. Era só o pó. E Deus leva Ezequiel para contemplar aquela visão assustadora, doída. Mas Deus, aleluia, fala para ele profetizar, pergunta para ele, acaso esses ossos podem reviver? E ele dá uma resposta tão inteligente para Jesus, para o Espírito Santo, o Senhor o sabe. E Deus fala, profetiza, profetiza, profetiza sobre esses ossos, para que vivam. Ai, canto nai ramanai cas, profetiza. E assim aqueles ossos, a cada profecia liberada pelo profeta Ezequiel naquela visão, ia tendo vida. E a Bíblia diz que aquele osso que estava lá esparramado, veio e se juntou com outro osso, e começou aquele processo, que a princípio impossível, era um processo Ramai canto e casa. Deus quer que a igreja dele se ajunte. Deus quer que a igreja dele se ajunte. Ai, canto e caramanaias. Rimanto e calaramanaí, canto e somos uma família formosa. Mas Ramai Cantunai, não nos comportamos não como uma família de verdade. Quantas vezes tu diz sim que está orando pelo irmão, mas na verdade tu não está. Quantas vezes tu está julgando em vez de ali dar um abraço e ajudar. Quantas vezes Deus esperava que da tua boca saísse uma palavra de consolo, de força. Mas tu foi ali
e semeou discórdia, semeou maldade, julgou. Rica mãe, não é assim que Deus quer. Deus tem avivamento para esta igreja. Deus tem avivamento para a tua igreja no mundo. Mas é preciso um ajuntamento verdadeiro. Esta é a nossa lição, amados, o avivamento espiritual no mundo. E vamos então passando por esta visão. Deus queria explicar o que para Ezequiel? Deus queria, neste momento, era uma visão específica para Israel. Mas nós podemos sim aprender com essa lição, aprender com esta palavra. Nada que está aqui na Bíblia é sem sentido, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E Deus queria mostrar para Ezequiel aquele estado espiritual, político de Israel. Eles estavam mergulhados no pecado. Eles estavam mergulhados no pecado, igreja do Senhor. Eles estavam num completo estado de morte espiritual. Mas Deus mostra para Ezequiel, através daquela visão, que mesmo naquele estado de total morte, mesmo naquele estado de total impossibilidade, se ele profetizasse, e que se o Espírito de Deus viesse, eles viveriam. Sem o Espírito Santo, morte. Cheio do Espírito Santo, vida. Deus também leva Ezequiel para ter aquela visão, Jesus, do rio da vida. E Deus leva ele, e ele vê aquele rio saindo, a princípio, um filete de rio, saindo debaixo do templo. E aí Deus leva ele a um filetinho. De repente, Deus vai medindo e esse filetinho vai aumentando e mais 1000 côvados e vai aumentando e não dá para passar, só dá para passar no tornozelo, no lombo e de repente só dá para passar se nadar, se mergulhar. Ou seja, se o rio da vida passar, tudo ele vai transformar. É tão interessante que quando Deus leva Ezequiel de volta para olhar de novo, depois do rio passar, aquilo que estava morto começou a viver. Tudo viveu aonde o rio passou. Aonde o rio passou, tudo viveu. E é assim, amados irmãos. Mesmo no estado de osso sequíssimo, morto, completamente morto, se o rio passar, a vida vai chegar. A vida vai chegar. Aleluia. Amados irmãos que estão com a sua revista, eu quero te pedir licença, porque às vezes eu não vou ficar totalmente dentro dela, seguindo os tópicos, mas eu estou dentro do tema e da lição, amém? Então hoje nós estamos na lição 8, apesar de eu ser bem didática, o Espírito Santo está me mexendo aqui e eu não estou conseguindo ficar dentro do quadradinho. Mas não tem problema não, eu quero ficar no quadrado do Espírito Santo, na dimensão do Espírito eu quero andar aqui nesta manhã. Então o avivamento espiritual no mundo, nós temos aqui o texto áureo, ou seja, o texto relevante, que está escrito assim, e mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47:5, falei agora sobre ele. Na verdade prática está escrito assim, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento. Ou seja, amada igreja, só através da ação do Espírito Santo podemos experimentar o verdadeiro avivamento. Não é uma coisa humana, a busca sim,
mas a ação é do Espírito Santo. Profetiza e o Espírito vem. Busca e o Espírito vem. Jejua e o Espírito vem. Ora e o Espírito vem. Se entrega totalmente e o Espírito vem. É assim. Aleluia, glória a Deus. Vamos. Olha aqui, professor é uma coisa interessante, mesmo não sendo atuante mais. Olha aqui o que o Espírito Santo faz. O que a Carla faz, né? Aqui nós temos mais ou menos umas 6 folhas. Eu sei que eu não vou usá-las, na maioria, mas Jeová faz assim comigo. Aleluia. O que for para eu ler, Espírito Santo, o Senhor faça saltar aos meus olhos. O que não for, que era só para mim, glória a Deus, aleluia. Mas Deus é maravilhoso e Ele está aqui nessa manhã. Tu já pode sentir a presença dEle? O Espírito Santo já está começando a falar, você já está sentindo o seu coração aquecer nessa manhã? Ou tu ainda está gelado? Se está, pede a misericórdia de Deus e pede para Ele falar. Não olha não, para mim ainda tem gente que está olhando, falando que queria o pastor Lindomar. Eu também, queridos. Também queria que ele estivesse aqui e eu aí. Mas hoje aprovo o Senhor que fosse esse vasinho de barro, impotente e pequeno, que estivesse aqui. Então vá abrir no seu coração. Eu ainda sinto esse entrave no mundo espiritual. Abre o seu coração. O Espírito Santo quer te avivar, quer te pegar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu li algo do Charles Spurgeon, que eu achei maravilhoso. Diz assim, Charles Spurgeon disse: reavivamento é viver novamente, receber novamente uma vida que quase expirou, reacender em uma chama a centelha vital que estava quase extinta. Meu Deus! Reacender a centelha vital. Não conseguimos. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não dá, queridos. Quem já outrora foi avivado. Às vezes tu está na lembrança. Às vezes tu está como eu estava. Lembrando. Há 6 anos, 10 anos atrás, como era. Lembrando. Talvez um dia você esteve avivado. Talvez eu esteja pregando para uma turma que sim, depois do batismo do Espírito Santo era um canal, era usado, profetizava, era tomado, lia muito a palavra, estava cheio, mas que foi se acomodando. É interessante que a rã, quando é para matar a rã, eles colocam ela numa panela de água morna. E sabe o que acontece? Ela se acomoda ali. Fica bom. E ela não percebe que ela está correndo risco de vida dentro daquela panela. E passa alguns segundos e ela morre. Talvez tenha alguém aqui nesta manhã que está assim acomodado como aquela rãzinha. E não está percebendo o perigo eminente de morte. Eu arrepio aqui todinho. Talvez tu não esteja percebendo que esteja morto. Ou que está quase morrendo. Mas Deus te ama tanto. Deus me ama tanto. Que te trouxe aqui nessa manhã. Para receber o toque do Espírito. Para receber esta palavra que é viva. Que é receber esta palavra que é viva. E reviver. Reviver. Aleluia, eu fiquei apaixonada na história dos avivamentos. Eu entendi, chorei
tem na minha mesa ali o fogo que arde no coração do pastor Lindomar. Eu entendi o fogo que arde um pouquinho no coração dos missionários que ali estão na Europa. E eu confesso que de quarta-feira para cá, a minha oração vai ser mais fervorosa sobre isso. Quando ele fala assim, igreja, o avivamento começou na Europa e agora eles estão em estado de morte. E aí, às vezes, pelo desconhecimento, a gente não tem o entendimento da necessidade e da retribuição do que eles fizeram por nós. É lindo demais, é maravilhoso demais, e às vezes a gente não entende mesmo não. Às vezes a gente não entende o irmão que já leu a Bíblia 37 vezes. Às vezes a gente não entende o pastor aqui nesse altar chorando, às vezes pedindo para a gente ser mais fiel, ser mais honesto, pedindo para a gente vir para as orações, pedindo para a gente jejuar, pedindo para a gente dar satisfação, é porque Ele sabe que pode acontecer conosco o que aconteceu com Israel, porque longe de Deus é isso que acontece, amada igreja. Porque longe da presença nós vamos sim, fatalmente sermos mortos. Não tem jeito. Às vezes Deus aviva no culto, mas tu sai e não tem a manutenção. Eu saio e não tenho a manutenção. Às vezes tem um derramar aqui tão maravilhoso e a palavra aquece. E Deus fala conosco. Hoje a torneirinha está aberta. E eu tinha saudade disso. Eu pregava só chorando. Eu tinha até vergonha na irmã Cíntia. A irmã Cíntia congregava comigo. Eu pregava só chorando. Eu estava com saudade de chorar assim no altar. Aleluia. Ele sabe o perigo que eu e você corremos se não tivermos avivados. Jesus, fala comigo, fala com a tua igreja. Avivamento é uma renovação espiritual. É um despertamento espiritual e assim despertados, eu escrevi isso aqui, amados. E assim despertados e renovados, nos tornaremos vivos, ativos e intensos. Vivos, passamos da morte espiritual para a vida. Ativos, passamos da inatividade para ativos e dispostos. Intensos, passamos de mornos, neutros, para a intensidade do movimento do Espírito Santo. Aleluia! Ramai, canto, icala, ramanaí, chicaias. Ramanaí, esse avivamento que vai dando gás, que vai dando pilha, que vai ajudando Maristela, Laércio, missionária Sara, Mateus. Às vezes eu penso, Deus vai mais energia, Deus. Manda mais graça, mais força, mais energia para aquela turma acompanhar os jovens. Manda mais energia, mais graça para o João e a Carol, para acompanharem os adolescentes. Senhor, vai visitando a irmã Adelaide, a Ana Laura, e vai dando visão do céu, vai ajudando, vai dando graça, porque as nossas crianças são os futuros missionários, pastores que farão a obra. Tem que ser assim, tem que ser avivado. Tem que ser avivado. E eu falava assim para Deus, Pai, eu não era nada, tinha nada, nome de nada. E o Senhor me usava tanto, eu falando com Deus. Falava, era só a irmã Carla, que tinha boa vontade, que tinha alegria de estudar e pregar. E a glória descia, né, irmã Cíntia? Meu Deus do céu, a glória descia. E eu saía de lá quase sendo levitada. E aí eu falava assim, aí o Senhor vem, né, me traz para Formosa. O Senhor me levanta diaconisa. Depois o Senhor me levantou missionário, mas agora eu não falo nada, Jesus. Aí, quando teve o renovo, Jeová mexeu lá de uma forma que papai foi para o hospital, todos sabem.
E aí o meu renovo foi dentro da emergência do ânimo, orando dentro do banheiro para as enfermeiras. Aleluia, não importa onde. Eu entendo agora, não importa, né, com o pastor Cleomar. Não tinha menos importância. Eu estava orando ali para aquela senhora que agonizava. Ou eu estava orando aqui no corredor de fogo. O mesmo Deus estava fazendo exatamente o que Ele queria. Eu estava vivendo o meu pai que naquele leito ali de enfermidade precisava de mim. Eu estava ministrando sobre ele. A gente quer que seja do nosso jeito, no nosso tempo. Não é. Não tem valor, não tem sabor. Tem que ser na dimensão do Espírito. Aleluia, eu não enxergo o relógio ali, viu? Pastor, quando estiver quase acabando, o senhor dá um sinal para mim? Aleluia. Não posso passar do tempo. E aí, eu vou ter que selecionar, porque senão não vai dar certo. Aleluia. Nessa lição, então, queridos, nós partimos da imagem do vale de ossos secos e da imagem das águas, do capítulo 47. Embora haja um contexto, como eu já falei, específico para a nação de Israel, essas duas imagens podem ser aplicadas como paradigmas, ou seja, como um exemplo, que serve como um modelo do que Deus deseja fazer com o seu povo. Trazer vida onde não há mais vida. Manifestar o fogo santo, onde há frieza espiritual. Avivar o que já está morto. Veremos que Deus faz isso muitas vezes ao longo da história, portanto, Ele pode fazer de novo. Sabe aquele hino, faz de novo? O seu povo clama a ti. Deus pode fazer de novo. O vale de ossos secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. Pode avivar o seu povo, Ele faz, sim. E eu já quero partir nós sabemos que, antes de partir para os avivamentos no mundo, nós sabemos o que Deus fez com Israel. Ele levou aquela turma de volta para casa. Pelo amor do seu nome, Ele faz isso. Ele leva aquela turma para casa. E daquele povo sai o Messias. Daquele povo sai o Messias. E nós vamos dar uma passeada sobre os avivamentos que aconteceram. Alguns dos avivamentos que aconteceram. Penso que os principais, o autor da revista teve o cuidado de colocar. Foi tão interessante que quando eu li a lição, pastor Cleomar de Deus, eu olhava e esses nomes tudo em inglês, eu falei, Jesus, eu não passei na fila do inglês. Ficou tudo para a Catialene, ficou tudo para a Cátia Mochita, ela pegou o inglês tudinho, eu não sei falar isso não, Senhor. Aí, sabe o que eu fiz? Se eu contar para vocês, eu pus o papai, eu falar tudinho, aí eu repetia. Pai, não me faz passar vergonha, viu? Eu falei para ele, não me deixe passar vergonha. Me ensina, então vão me perdoando, viu, missionária Sara Rubio, que eu sei que domina o manto. E eu pensei, Senhor, o Senhor usou todo mundo, né? O Senhor usou o médico, mas o Senhor usou Pedro, né? Lá em Pentecostes, que coisa mais linda, um pescador sabia falar, não. Mas o Senhor usou, e quando ele abriu a boca e pregou, mais de 3.000 almas aceitaram o Senhor, então o Senhor pode usar o vasinho aqui? E aí eu fiz, aí ele
falava, eu gravei ele falando, Sarinha, ó, a metodologia, eu gravei, e lá em casa eu ouvi umas dezenas de vezes, e repetia. Mas se ainda não sair legal, vocês me perdoam, porque é os nomes tudo chique aqui desse povo do avivamento. Amém? Então vamos partir para essa parte, que o Espírito Santo falará conosco, porque a gente vai perceber que ele levantou desde pessoas influentes, estudadas, mas também ele escolheu a turma dos escravos, dos refugiados, ele escolheu um menino de 13 anos para aquecer o coração dele e ali ele avivar. Então, ele pode fazer este novo sim. O Paulo Isaac foi tão bonitinho que ele viu que eu estava intensamente estudando. E aí ele queria a mãe, né? E ele vinha ao pé da mesa e dizia, dá para tu ouvir eu agora? Dá para tu me dar uma atenção? Eu dizia, não, porque ele não lembra, né? Quando a mãe ficava assim, mergulhada. Eu dizia, agora eu estou estudando, mamãe vai ser professora. Tu pode ser a minha? Não, quem sabe um dia, mas agora eu vou ser lá no dos grandes. E aí eu comecei a contar para ele os avivamentos. E o olhinho dele foi brilhando, pastora. E ele foi assim, e falou, e eu aqui à toa, sem fazer nada, assistindo televisão, jogando iPad. Eu achei tão lindo. Porque ele falou assim, e aí está escrito que teve alguma criança de 7 anos que provocou, através de Deus, o avivamento? Eu falei, não está não. Aí o Wes gritou, mas tu pode ser o primeiro, aleluia. Aí, o que o Espírito Santo fez? Ele começou a provocar isso na minha casa. E eu pude me arrepender, inclusive, de não estar investindo mais nesse menino. Como a mãe de John Wesley. Meu Deus! Investiu, punha para ler, punha para estudar, disciplinou. Então eu comecei a olhar diferente. Falei, Jesus, esse menino de 7 anos dizendo isso, que Deus nos dê a graça e sabedoria para fazer o que Deus quer fazer na vida dele, né, meu bem? Vamos então, eu vou fazer o seguinte, como aqui na nossa revista está assim, um resumo do resumo, eu vou ler e vou falar assim os pontos mais relevantes. Isso aqui, queridos, é fruto de uma pesquisa, de um estudo que eu fiz, claro, na Bíblia, nos meus livros de estudo que tem lá em casa, fiz pela internet, ouvi muitos homens de Deus que contaram a história dos avivamentos. Então, eu fiz um apanhado, não tem uma bibliografia assim, ó, foi isso, você tirou disso. Não, eu tirei, fiz um apanhadão, um resumão e vou passar isso para vocês. Mas que isso aqui sirva para despertar em vocês a vontade de estudar sobre isso. Porque à medida que a gente vai estudando, o Espírito Santo de fato vai aquecendo. E a gente tem às vezes esse insight que o Paulo Isaac teve. E eu aqui sem fazer nada. Às vezes o Espírito Santo vai causar isso em você e em mim. E eu aqui sem fazer nada. Aleluia? Está dando para entender ou está confuso? Deixa eu contar para vocês o nível do cérebro da pessoa ontem. Porque eu saí 40 e poucos dias do terceiro Covid, né, queridos? Então o cérebro, eu falava assim, Senhor, as sinapses cerebrais, toca. E aí eu, no telefone com Wesley, o carro aberto e eu procurando na bolsa, meu bem, eu não sei cadê meu celular, eu sumi o celular. Aí ele disse assim, Carla, tu está falando comigo por onde? Entenderam o nível? Não é só pela graça e a misericórdia que eu estou aqui. Eu ia, no hospital eu ia falar o sobrenome do meu pai, eu falava o meu, eu estava já trocando tudo. Mas Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Isso é só para vocês terem a noção e a dimensão da necessidade do Espírito Santo aqui nessa manhã. Os grandes avivamentos no mundo. No tópico 1, na Europa. Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica do povo de Israel, no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. Pela misericórdia divina,
Não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. Eu vou ler esse trecho de novo. Não tardou Deus usar pessoas, fala comigo, igreja, cheias do Espírito Santo. Fala, cheias do Espírito Santo. Para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Então, o Senhor queria. E hoje não é diferente, o Senhor quer. Mas Ele precisa de pessoas o quê? Que o quê? Perseveram. Aquela turma lá de Atos dos Apóstolos estavam o quê? E elas faziam o quê? Perseveravam. E aí o Espírito Santo fez o quê? Todos foram cheios. É o que Deus quer que aconteça nos tempos de hoje. Ele quer. Só que nós precisamos estar, aleluia, perseverando. Mas nessa manhã é exatamente isso que eu e você estamos fazendo. Nós estamos perseverando. Nós estamos na casa do Senhor. Aleluia por isso. Na Alemanha, por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América com sua ênfase na religião do coração. Houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Amados, nesse ano de 1722, um grupo de refugiados que refugiados protestantes que vieram da Morávia encontraram abrigo na casa do conde Zinzendorf. Aquele conde, movido, penso eu, por Deus, abre sim a propriedade dele para receber aqueles refugiados, crentes. Aleluia. E essa notícia se espalha, de forma que a turma sabia que tinha um lugar que recebia refugiados. Aquele lugar se encheu. Vieram refugiados de várias partes. E como lugar que tem gente, tem o quê? Confusão. Pessoas diferentes estavam ali. E ali começou a ter um espírito de divisão. Eles começaram a se desentenderem na forma doutrinária, em várias questões. E o conde Zinzendorf intervém nesse sentido. Aquele conde vai fazer um decreto lá e pôr a turma para assinar. Vou usar uma linguagem bem simples, tá? Vai colocar a turma para assinar. De livre e espontânea vontade, eles o fizeram, que não ia ter mais briga lá. E aí, aquele espírito de divisão regional Formosa, que estava lá, a partir daquele decreto assinado, foi tirado. E aí o Espírito Santo, a partir daí, teve lugar para agir. A partir daquele momento, aquele irmão que tinha brigado com outro irmão, começou a se reunir em oração, numa reunião, e começou a louvar a Deus, e orar, e ler a Bíblia, e o Espírito Santo gostou daquele negócio, e ele achou lugar ali, e a partir daqueles pequenos grupos que se reuniam, que não eram mais divididos, regional Formosa, que não tinha um grupinho aqui, um grupinho ali, não, agora eles se reuniam para quê? Eles se reuniam para orar, eles se reuniam para clamar, eles se reuniam para jejuar, e o Espírito Santo moveu aquele lugar.
E aquele grupo cresceu numa dimensão assustadora. E houve assim, então, um movimento grandioso na Alemanha. Aleluia, aleluia. Eu vou falando os principais. Isso mudou, queridos, a partir dessa atitude, isso mudou imediatamente a atmosfera espiritual dentro daquela comunidade. É sério isso aqui. Às vezes os nossos pastores, copastores, obreiros do altar estão dando a vida. Estão pagando um preço. Só que o que acontece? A coisa não rompe. Por quê? Divisão. Espírito de competição. Coisa feia, amados. Coisa feia ficar olhando para o irmão, ficar desejando o lugar dele, ficar pensando porque ele não eu. Coisa feia ficar julgando aqueles que ainda não entenderam o que é verdadeiramente servir a Jesus. Faz isso não. Deus vê tudo. Deus vê tudo, Ele vê sim, quando tu sai da regional, e lá na sua casa tu está falando, querendo pastorear no lugar do pastor. Deus vê. Em nome de Jesus, se existe, porque às vezes não é aqui, às vezes é em outro lugar, né? Se tiver na Regional Formosa, que a água da vida passe, que o Espírito Santo passe e cure. Para que assim o Espírito Santo tenha liberdade de nos avivar. Não adianta estar no mês intitulado Mergulhados em Cristo, se na verdade no teu coração ainda existe espírito de divisão, de inveja, de porfia. Não adianta, querido. Para mergulhar, tem que ser rasgado o coração. E a primeira coisa para o avivamento acontecer, que foi o que aconteceu em Israel, é você reconhecer o seu pecado. Sou eu reconhecer o meu pecado. Que o Espírito Santo venha colocar uma lanterna desse tamanho no seu coração e no meu, e mostrar exatamente as áreas que estão impedindo de você ser avivado. Arramai, canto e eu também. Aquela turma, então, foi avivada. E assim, avivados, porque é assim, queridos, é igual choque. Se você estiver recebendo uma descarga de choque, e você tocar no outro, o outro também vai, às vezes, numa dimensão maior. Às vezes, o que está recebendo a primeira descarga não morre, né, Laércio? Cadê? Mas o que tocar, às vezes, tu vai receber, sim, uma descarga, mas é do Espírito Santo. E tu vai ser tão cheio, que onde você for passando, onde o Senhor te levar, aquela vai receber essa descarga, e vai ser tomado, e vai ser cheio. Tu vai falar às vezes palavras simples, mas o Espírito Santo vai ver a sinceridade do teu coração, e vai tomar, e vai usar, e o avivamento vai acontecer. Talvez é na sua família, que ainda tanto o seu coração é desejoso que sejam salvos. Se você for cheio, isso vai acontecer. Aleluia, aleluia. Sabe o que eles disseram? Depois desse avivamento, ou durante, eles disseram assim: nós aprendemos a amar. Ah, Senhor, ó Espírito Santo, nos ensina a amar. Nos ensina a olhar com os teus olhos. Ah, Jesus. A partir desse momento, eles disseram: passamos a ser uma igreja viva de Jesus Cristo. Enquanto eles não entenderam o amor, eles não passaram a ser uma igreja verdadeira de Jesus Cristo. Desse avivamento e da sua ênfase em unidade e amor fraternal, surgiu uma visão de missões, com o objetivo de alcançar o mundo inteiro.
Uma coisa tão simples, mas de uma dimensão tremenda. A partir daí, a ênfase a missões foi dada. Esses morávios, eles eram tão fervorosos, que nos meus estudos eu li que John Wesley estava na mesma embarcação que uma turma de morávios estavam. E aquela embarcação, ela estava com perigo iminente de naufrágio. E John Wesley é um homem de Deus, mas ele estava lá. E aquela turma lá de escravos, de ex-escravos, estava no mesmo barco. E naquele perigo iminente da morte, John Wesley temeu pela vida dele. Mas sabe o que aquela turma que estava lá fazia? Cantava, adorava. E aquilo constrangeu John Wesley. Meu Deus, eles viram algo que eu ainda não vi. Eles sentiram ainda algo que eu ainda não senti, porque eu estou temendo pela minha vida. E eles não estão, porque eles têm a certeza e a convicção para onde eles irão. E você? Ontem eu e o Wesley conversando, ele falou, nossa, cara, não sei não, se for hoje, sabe? Se for hoje. Aí eu falei, bem, eu acho que se for agora, assim, do jeitinho que eu estou, meu Deus, eu vou passar por rapidão. A gente tem que ter convicção da nossa salvação. Por isso a gente tem que viver em um estado de avivamento. Viver em um estado de avivamento. Nós só vamos conseguir viver os arroxos da vida. Arroxo é uma palavra antiga, se estivermos avivados. Né, pastora Vilce? Aleluia. Vamos lá para a Inglaterra. Deu para entender um pouquinho da Alemanha? Que isso provoque em você o desejo de pesquisar, estudar, tá bom? Na Inglaterra. Por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram com o formalismo sem poder pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Deus tinha um plano maravilhoso na vida de John Wesley. Ele fora tirado de um incêndio, praticamente morto, sem vida. Deus poupara a vida daquele homem. O pai que já era um sacerdote, a mãe que já era cheia de Deus, os irmãos, todos conseguiram sair daquela casa, mas John Wesley estava dormindo lá no meio das chamas. E aí eu li na história que eles se ajoelharam fora daquela casa e oraram. E quando eles fizeram isso, John Wesley foi despertado do sono. E uma turma de homens piedosos fazem uma corrente assim, um sobe no ombro do outro e consegue salvar John Wesley. E isso provocou na mãe dele, eles encontraram nos escritos de diário dela, que ela tinha que gastar mais tempo em oração por aquele filho, porque Deus havia livrado ele da morte. Ou seja, eu também tenho que gastar mais tempo de oração na vida do Paulo Isaac, na vida, aliás, dos três. Porque Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito na vida de John Wesley. Aqueles irmãos, então, são levantados na Inglaterra. A situação moral na Inglaterra, queridos, na primeira metade do século XVIII, era tão baixa que condutas reprováveis e comuns hoje no Brasil, como a prática do adultério, fornicação, jogo, linguagem obscena, profanação do templo, bebedice, também não eram consideradas coisas condenáveis. Estas eram as práticas da moda nas camadas mais elevadas da sociedade na época, e não escandalizavam ninguém. Tem algo parecido com o tempo que nós estamos vivendo agora? Mas na segunda metade do século XVIII, esse cenário mudou. Deus escolheu homens fiéis para serem os seus instrumentos. Dentre esses homens, então, se destacam Charles Wesley, seu irmão John Wesley,
filhos de Samuel, e George Whitefield. Esses homens habilitados, olha o que eu vou dizer agora. Homens habilitados, ungidos e revestidos de especial graça, sacudiram a Inglaterra. Eles não hesitavam em proclamar clara e diretamente às pessoas que aspas, que elas estavam mortas e precisavam viver, que se encontravam culpadas, perdidas, desamparadas e em perigo iminente de destruição eterna. Fecha aspas. Meu Deus. Nunca recuaram em declarar nos termos mais claros a certeza do julgamento de Deus e da ira do porvir. Foram estes os homens e esta pregação que Deus usou como instrumento para reavivar a igreja na Inglaterra e assim transformar completamente o país. Segundo, esse aqui eu não vou ler, porque eu esqueci de pedir para papai falar para mim. Um homem abençoado. Segundo ele, aspas, foram estes os homens que tomaram de assalto, olha isso, foram estes os homens que tomaram de assalto as fortalezas de Satanás, avivando milhares, eles como arrancando milhares, como tições de fogo, mudaram o caráter da época. Pegaram o manto aí, queridos? Uma turma, 3 em especial, não maquiavam o evangelho. Não. Eles pregavam a verdade nua e crua. Exatamente como é pregada aqui para nós. A verdade, a Bíblia como ela é. Nós já temos uma porcentagem de probabilidade muito grande de sermos avivados. Porque aqui nesse altar nós recebemos mensagens honestas, verdadeiras, que podem sim, a partir do nosso mover, da nossa convicção de pecado, de mudanças que temos que ter, sermos avivados. O caráter, olha que interessante, o caráter daquela nação foi mudado. Queridos, a convicção de pecado chegou ali, a ponto de mudar o caráter da nação. Aleluia! Vamos para o país de Gales. Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, esse aqui eu li para o Paulo Isaac, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus, que por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país, e alcançou o mundo. Meu Deus! O avivamento no país de Gales está ficando didático assim? Está dando para vocês entenderem? Me dá um retorno, tá? Tá dando para... Eu estou me fazendo clara? Amém. O avivamento no país de Gales foi um dos maiores avivamentos na história. Apesar de um curto tempo de duração, causou grande impacto nas regiões circunvizinhas e no mundo inteiro. Marcou significativamente o início do século XX. O avivamento de Gales foi um dos mais impressionantes moveres de Deus de todos os tempos. Em poucos meses de avivamento, mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E um país inteiro foi transformado. O avivamento, ele começou... Não, nem vou falar isso aqui, deixa eu ver aqui. Olha o que acontece. Quando Evan Roberts vai para o seminário, Deus dá a ele uma visão que enviaria o avivamento. Deixa eu colocar nas minhas palavras para ser mais sucinta. Evan Roberts vai para o seminário. E ali no seminário, 15 dias mais ou menos que ele estava ali só, Deus dá uma visão para ele. Leva ele lá para os amigos da infância. E dá uma ordem para ele voltar para a igreja dele e pregar para os jovens que ali estavam. Meu Deus!
E assim aquele homem o fez. Ele voltou. E os estudos me contaram que ele se reuniu com aqueles jovens. E naquela reunião, o poder de Deus desceu. E aqueles jovens foram impactados pelo poder do Espírito Santo, batizados. E houve um mover sobrenatural da parte de Deus. Tem um dos relatos que conta que os jovens que ouviam Evan Roberts falar de Deus, eles foram tão impactados e convictos do pecado que eles estavam na escola e o diretor estava com uma turma ali que só chorava. Eles só choravam. Daí o diretor fala, vai lá chamar Evan Roberts para vir aqui, porque essa turma só chora. Tamanha tinha sido a convicção de pecado. E aquela turma, então, por volta de 40 jovens, são batizados e movem o país de Gales. Aleluia. Fechando nos Estados Unidos. Deus também queria avivar os Estados Unidos na América, por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandison Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de J. Campbell Morgan, do movimento de vida profunda que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas naquele tempo. Queridos, deixa eu, com os meus olhos aqui, ver o que é mais relevante. É interessante que esse avivalista, ele nasceu um ano após o falecimento de John Wesley, né? Deus já tratou de preparar outro para avivar a turma nos Estados Unidos. Eu falei já, as reuniões como elas começaram. Eu vou ler algo que o Billy Graham, em seu livro Segredo da Felicidade, falou sobre esse avivamento. Ele falou assim, você sabe quantos membros de igrejas evangélicas havia nos Estados Unidos quando Finney deu início ao seu grande trabalho de avivamento? Eram 200 mil membros de igrejas em toda a nação. Você sabe quantos membros havia quando ele terminou a sua tarefa? Poucos anos mais tarde, mais de 3 milhões. Sim, no decurso do ministério de um único homem, 3 milhões. Que tremendo milagre, fecha aspas. Aleluia, glória a Deus. O único homem escolhido, levantado, que ouviu a voz de Deus, sensível à voz de Deus. Mais de 3 milhões de crentes passaram a frequentar as igrejas. Aleluia, nem sei o que fazer agora com o pastor Cleomar. O que eu faço? Aleluia, Jesus, olhando para esses bencinhos aqui. Vou finalizar com o avivamento da Rua Azusa. Meu Deus. Avivamento da Rua Azusa. Se coloca no seguinte contexto histórico, uma época de luta racial, um povo clamando por liberdade e igualdade, pessoas que carregavam a marca do racismo, escolheram viver um relacionamento íntimo com Deus. Liderados por um homem negro e com um coração queimando de amor por Jesus, esse grupo decidiu ter um encontro com o amor e o fogo de Deus. Charles Fox, ele abriu uma escola bíblica. Ele foi sensível, irmã Janaína, à voz de Deus e abriu uma escola bíblica dominical. E aí, o que acontece é que esse homem negro, que era impedido de entrar para dentro da sala de aula por causa da segregação, das leis daquela época, começou a ouvir aquelas aulas do lado de fora, né, Sarinha? Ele ficava ouvindo a palavra do lado de fora e o coração dele ia aquecendo e o Espírito Santo ministrando. Está ouvindo, Regional Formosa? Ele começou a ouvir do lado de fora, mas ele abriu tanto o coração, foi tão sensível à voz do Espírito que aquela palavra queimou no coração dele. E aquele homem negro, cego de um olho, filho de ex-escravos, aquele homem torna-se um pastor.
E aí o que acontece é que em uma reunião, o Espírito Santo, como em Atos, enche aquela turma. Aí o mover pentecostal acontece, e é língua de fogo, e é o Espírito Santo se movendo em profecia, e quem não tocava piano começa a tocar. Nunca toquei um piano, mas o Espírito Santo encheu, e aquela mulher começou a tocar o piano, não tinha voz para cantar, mas ela começou a cantar, e um é batizado no Espírito Santo, de repente, com uma corrente elétrica, que eu falei agora há pouco, o outro também é, e o outro também é, e de repente acontece um mover sobrenatural naquele lugar, e todos são cheios do Espírito, todos não, alguns são cheios do Espírito Santo, mas aqueles que foram cheios incendiaram o país. Quando eu disse aqui que a nossa revista fala disso, da marca de mudança que o avivamento traz na vida, na sociedade, sim. Tinha uma turma aqui que não conseguia nem beber mais, pastora. A história conta que eles até entravam no bar, até pediam a bebida, mas quando eles iam tocar no copo, eles não conseguiam, saíam do bar chorando. E aí o que aconteceu é que os bares foram fechados, os cinemas foram fechados, o estoque de Bíblia nas livrarias evangélicas acabaram. Raicamã, igreja do Senhor, desperta nessa manhã. Desperta, Espírito Santo, em nós, esse Espírito. Desperta em nós esse Espírito. Qual, pastor Cleomar? Eu posso chamar o Danilo aqui para cantar uma música e fazer oração? Para depois, posso? Danilo, deixa Deus te usar. Eu vi de jeitinho, Danilo, violão e Espírito Santo. Aleluia, queridos. Eu não sei o que isso provocou em você. O tempo é curto, como diz nosso pastor, é uma aguinha no garfo, mas foi uma lição provocativa. Foi uma lição que vai sim te inquietar, a ponto de você ter o desejo de pesquisar, de estudar, de abrir a tua palavra e ler Atos dos Apóstolos e pedir: faz de novo, Jesus, faz de novo na minha vida, me incendeia a ponto de eu tão cheio encher outros, me incendeia com amor, porque com o amor que vem de Deus em nós, nós não vamos conseguir pecar. Se pecar, nós vamos entender, nos arrepender e vamos seguir. Não numa vida de pecado, de prática de pecado, mas numa vida de santidade. Jesus, faz de novo. Faz de novo, Espírito Santo. Faz de novo, Espírito Santo de Deus. Vai compungindo o meu coração, o coração dos meus irmãos. Vai trazendo, sim, Senhor, a convicção do pecado. Vai colocando em nós o desejo, Senhor, de sermos cheios, de sermos usados, de sermos canal do Senhor. Oh, Espírito Santo, se o Senhor quiser, Pai, nessa manhã mesmo, o Senhor pode tocar as nossas crianças, o Senhor pode tocar os nossos adolescentes, o Senhor pode nos tocar nesta manhã mesmo, Espírito de Deus. Se o Senhor encontra aqui um coração sedento, se o Senhor encontra aqui um coração aberto, um desejo, Senhor, na alma de ser cheio, faz de novo, Jesus. Faz de novo, Senhor Jesus. Faz-me morrer pras coisas deste mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de ti. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso.
cheias, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nessa manhã, Senhor, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, palavra maravilhosa, Senhor, palavra de avivamento aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens clamado, chamados a Tua igreja, Senhor, para esse avivamento. Senhor, aqui estamos como igreja diante de Ti. Clamamos a Ti nessa manhã, aviva os nossos corações, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer, Senhor, as nossas falhas, a nossa frieza espiritual, a nossa falta de amor para com os irmãos, para com as pessoas ao nosso redor. Ajuda-nos a entender, Senhor, os propósitos da Tua vontade em nossa vida, como igreja, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a estendermos as mãos a todos aqueles que estão ao nosso redor, que precisam de uma palavra de amor, de conforto, de carinho. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver. Aviva a Tua igreja, Senhor. Estamos prestes a um avivamento, clamamos por um avivamento. Ó Espírito Santo, enche, Senhor, de graça e sabedoria. Fala conosco, enche a Tua casa com a Tua presença, aviva os nossos corações e ajuda-nos, Senhor, nessa missão, nessa luta, Senhor, para vencermos, Senhor, os obstáculos, para vencermos as artimanhas que Satanás tem tentado contra as nossas vidas. Derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja nessa manhã. Encha cada vida, Senhor, cada coração. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor. Traz graça, unção dos céus sobre nós. Clamamos a Ti, Te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã de avivamento.